Bem, alunos, faremos agora uma revisão sobre o tema propriedades periódicas dos elementos químicos, ok? Bem, dentre as várias propriedades periódicas que nós podemos estudar, a primeira delas é a chamada raio atômico. Ora, o raio atômico ele pode ser inicialmente entendido como sendo a distância entre o núcleo e a última camada eletrônica, ok? Então, observe bem essa molécula aqui. Nessa molécula nós temos dois átomos, ok? Então, aqui nós temos uma molécula com dois átomos, chamada molécula diatômica. É uma substância simples, porque os átomos são iguais. Então, vejamos qual é a primeira definição sobre o que vem a ser raio atômico. Então, observe que nós temos aqui D, a distância entre os dois núcleos, e esse R é a distância que vai do núcleo até a camada de valência. Nós chamaremos então de raio atômico a metade da distância entre os núcleos da molécula diatômica de uma substância simples. Esse é o raio atômico. Ora, o raio atômico ele depende da quantidade de camadas eletrônicas, né? Quanto maior a quantidade de camadas eletrônicas, maior será então o raio atômico. Observe, nesse exemplo aqui, o raio atômico é essa distância aqui, olhem. A distância entre o núcleo e a camada de valência, ela é chamada de raio atômico, ok? Vamos dar sequência, então, aos nossos estudos. Bem, como é que o raio atômico ele varia dentro da tabela periódica? Na tabela periódica, dentro de uma mesma família, ou seja, em uma mesma vertical da tabela periódica, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Como assim? Vamos ver aqui exemplos sobre isso. Se nós temos um átomo na primeira camada eletrônica, então nós temos um certo raio. Se você observa agora um átomo que esteja no segundo período, ele já tem duas camadas eletrônicas, então o raio seria maior. Se o átomo estiver no terceiro período, ele já vai ter três camadas eletrônicas. O raio atômico será maior ainda. Se o átomo estiver no quarto período, então são quatro camadas eletrônicas, perceba que o raio atômico será bem maior no caso como esse, ok? Então, continue observando. Se nós temos um elemento químico que pertença ao quinto período, por exemplo, se está no quinto período, ele já tem 5 camadas eletrônicas. Observe que o raio já tornou-se bem maior do que antes. Concorda? Vamos prosseguir nossos comentários, ok? Se nós tivermos um elemento químico que pertença, por exemplo, à sexta camada eletrônica, então, se ele estiver no sexto período, ele tem 6 camadas eletrônicas. Então, observe que nós temos um raio atômico bem maior do que antes. Quanto mais camadas,
maior será o raio atômico, ok? Mas se nós tivermos agora um elemento químico do sétimo período na tabela periódica, então já são 7 camadas eletrônicas. Com 7 camadas eletrônicas, você pode observar que o raio é muito maior do que se fossem 6 camadas, ou 5 camadas, ou 4 camadas eletrônicas, certo? Bem, então o que, é que nós podemos concluir acerca disto? Podemos concluir então que quanto mais para baixo estiver o elemento químico, maior será então o seu raio atômico. Quanto mais para baixo estiver o elemento químico, o raio atômico será maior. Então, o que nós podemos concluir aqui? Na tabela periódica, átomos de elementos do mesmo período, será que eles apresentam a mesma quantidade de camadas eletrônicas? Ok? Sim, se nós temos elementos do mesmo período, então eles têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Mas a pergunta é a seguinte: isso significa dizer, então, que elementos do mesmo período apresentam o mesmo raio atômico? Será? Porque, em princípio, se no mesmo período nós temos a mesma quantidade de camadas, então deveria ter o mesmo raio atômico. Será que isso, então, é verdade? Vamos avançar o nosso estudo. Ora, então, vamos observar dois elementos químicos quaisquer. Legal? Vamos observar aqui o elemento lítio. O lítio tem um número atômico 3 e tem 2 camadas eletrônicas. Vamos também observar o neônio, que tem 2 camadas eletrônicas, só que ele tem 10 prótons no núcleo. Ambos são elementos químicos do segundo período. Ora, no caso do lítio, você percebe que o lítio ele tem 3 prótons no núcleo e o neônio tem 10 prótons no núcleo. Mas ambos têm 2 camadas eletrônicas. Em princípio, nós podemos achar que eles têm o mesmo raio atômico. Ok? Mas haverá uma diferença. Observe, no caso do neônio, nós temos 10 prótons para atrair as camadas eletrônicas. É para lembrar que o núcleo positivo ele puxa para perto dele as camadas eletrônicas. No caso do neônio, como ele tem 10 cargas positivas no núcleo para atrair 2 camadas, então a atração ela é bem mais intensa. Observe essa animação. O núcleo do neônio puxando as camadas. Então o que acontece? As camadas eletrônicas se aproximam. Não é? Então o raio atômico do neônio ele tende a diminuir. Se você observar agora o que acontece com o lítio, ele tem 3 prótons para atrair as mesmas 2 camadas. Então a atração é bem menor. Vamos ver o que acontece. Então, nós teremos uma menor atração e essa animação que você vê agora ilustra o núcleo do lítio puxando as 2 camadas. E a atração foi pouca. Como a atração foi pouca, então o raio atômico do neônio, do lítio, ela se expande, tornando-se maior do que a camada, do que o raio atômico do neônio. Então o que nós podemos concluir acerca do raio atômico dentro dos períodos? Tá certo? Nós podemos perceber que o neônio tem um certo raio atômico. Se você caminha para a esquerda na tabela periódica, o flúor, o raio atômico já vai sendo maior. Se você vai para o oxigênio, o raio atômico já fica um pouco maior ainda. Se você avança para o nitrogênio, o raio atômico vai aumentando. Observem. Quanto mais para a esquerda, o raio atômico está aumentando. Mas por que isso acontece? Porque
que os átomos da esquerda têm menos prótons para atrair as mesmas camadas. Então as camadas elas se afastam do núcleo. Perceba que no caso do berílio, né, o raio atômico já está bem maior, porque o berílio tem poucos prótons para puxar as camadas. Quando chegamos no lítio, nós temos o máximo raio atômico para o segundo período da tabela periódica, porque o lítio tem poucos prótons. Pode observar que quanto mais para a esquerda, o raio atômico é maior. Então, concluímos que dentro do mesmo período, os átomos que estão mais para a esquerda terão um raio atômico maior, como mostra a animação. Observe, mais para a esquerda, o raio atômico ele é maior. É fundamental que você lembre desse fundamento, ok? Então, concluindo, na tabela periódica, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Conclusão importantíssima. Reparei um pouco nessa imagem para você perceber de que maneira o raio atômico é maior na tabela periódica, ok? Vamos fazer aqui só um pequeno comentário adicional, ok? Observe, se nós tivéssemos um elemento químico nessa posição da tabela periódica e comparássemos um elemento químico nessa posição na tabela periódica, qual teria maior raio atômico? Ora, nós entendemos que esse elemento químico aqui teria maior raio atômico porque está mais para a esquerda na tabela periódica. Agora, se nós observássemos um elemento químico nessa posição na tabela periódica, então, entre esse elemento e esse novo aqui de azul, nós entendemos que esse aqui teria raio atômico maior, porque quem está mais para a esquerda e mais para baixo na tabela teria maior raio atômico, ok? Então, um comentário muito importante que nós fizemos nesse momento. Avançando no nosso estudo, vamos para a segunda propriedade, que é chamada caráter metálico, também chamado de eletropositividade. Ora, o que é a eletropositividade? Ela mede a tendência do átomo perder os elétrons. E, para você entender qual átomo que tem mais facilidade em perder elétrons, é preciso que você entenda o seguinte. Quando o raio atômico é grande, então a atração do núcleo pelo elétron é uma atração muito pequena. Você sabe que cargas opostas se atraem. Porém, quanto maior a distância for entre as cargas, menor vai ser essa atração. Você confere? Ora, se você observa agora o próximo exemplo, esse exemplo aqui, né? Você percebe que, nesse caso, nós temos uma menor distância entre o núcleo e o elétron. E essa menor distância ela resulta numa atração bem maior do que essa atração do núcleo pelo elétron quando o raio atômico é muito grande, ok? Vamos prosseguir. Então, se essa atração é pequena, o elétron ele é liberado com facilidade. Nesse caso que o raio atômico é pequeno, o elétron está perto do núcleo, então esse elétron ele não é liberado facilmente. Então observe que quando o raio atômico é grande e a atração é pequena, então é fácil o elétron ser liberado. O que significa dizer que esse átomo aqui, ele vai ter maior eletropositividade. Porque a eletropositividade mede a tendência de perder elétrons. Então, o que é que nós podemos concluir nesse momento? Átomos com maiores raios atômicos perdem elétrons com maior facilidade. Ok? Então, os elementos que estão mais
Os elementos mais eletropositivos são aqueles elementos que têm maiores raios atômicos. Esses são os elementos mais eletropositivos, aqueles que têm os maiores raios atômicos. Vamos observar isso de maneira mais clara. Ó, quem está mais para a esquerda, você sabe que o raio atômico é maior. Você sabe que quem está mais para baixo, o raio atômico é maior. Então, o que nós podemos entender? Que a eletropositividade aumenta da direita para a esquerda e também de cima para baixo, certo? O que nós podemos, então, acrescentar de comentário aqui é o seguinte. Se você tem um elemento químico nessa posição, não ficou bom essa cor. Se você tem um elemento químico nessa posição, na tabela periódica, e você compara com outro elemento químico dessa posição, você sabe que esse elemento químico aqui, esse elemento, ele tem um maior raio atômico, ok? Então ele perde elétrons mais facilmente, ele vai ter maior eletropositividade. Agora, se você compara com o elemento químico nessa posição aqui, ó, entre esse elemento e esse outro aqui embaixo, esse tem maior raio atômico. Então ele é mais eletropositivo, perde elétrons com maior facilidade. Ok? Bem, vamos então prosseguir a nossa revisão. Certo? É bom lembrar nessa revisão que gases nobres, eles não têm nenhuma tendência para perder elétrons. Os gases nobres são estáveis. Então, para eles, não se define eletropositividade, como também não vai se definir eletronegatividade, que é a próxima propriedade que nós iremos estudar. Certo? Então, a eletropositividade, observem, ela é mais intensa quanto mais para baixo e mais para a esquerda está o elemento. Né? Lembrando que para a esquerda e para baixo, né? Para baixo e para a esquerda, você tem os metais. E metais são aqueles que mais facilmente liberam elétrons. Metais são os elementos mais eletropositivos que nós podemos encontrar. Tá ok? Vamos avançar. Vamos falar agora da terceira propriedade, que é a eletronegatividade. E o que é eletronegatividade? É a medida da tendência do átomo puxar os elétrons para perto de si, ok? De atrair elétrons. Então, para você entender essa tendência de atrair elétrons, vamos comparar esses dois átomos. Ora, no átomo que tem um grande raio atômico, a atração do núcleo pelos elétrons é uma pequena atração. Então, nesse caso, deve ser difícil puxar elétrons. Então, o átomo é pouco eletronegativo. No caso que o raio atômico é pequeno, essa atração aqui ela é bem maior. Então, o que nós podemos entender? Que se o raio atômico é grande, o núcleo não consegue puxar os elétrons. Então, o elétron é atraído com dificuldade. Já se o raio atômico é pequeno, o elétron é atraído com facilidade. Então, quem tem maior eletronegatividade é o átomo que tem um raio atômico pequeno, ok? Então, vamos realizar aqui conclusões. Né? Então, podemos perceber o seguinte. Quando você tem átomos com menores raios atômicos, observe bem aqui, mais para a esquerda, menor raio atômico. Então é mais fácil ele ganhar elétrons, ok? A eletronegatividade, ela aumenta para a esquerda, porque para a esquerda os átomos são menores, tem menor raio, então é mais fácil puxar elétrons. E também quem está em cima tem menor raio, então é mais fácil puxar os elétrons. É fundamental ainda entender que os gases nobres eles não têm nenhuma tendência para puxar elétrons, porque eles são estáveis. Não se define eletronegatividade para gases nobres, tá certo? Ora,
Então, você percebe que são os ametais os elementos de maior eletronegatividade. Aqueles que mais facilmente vão puxar os elétrons são os gases nobres, tá certo? E é importante que os ametais eles ganhem elétrons formando ânions, formando espécies negativas, ok? Outro ponto importante é você perceber quais são os elementos mais eletronegativos. Então, gás nobre não é eletronegativo, tá certo? Agora, o nitrogênio ele é o terceiro elemento mais eletronegativo. Já o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o nitrogênio. E o flúor, caríssimos alunos, é o mais eletronegativo elemento químico. Então o flúor ele tem um grande poder de reagir, porque o flúor puxa elétrons com facilidade. Gente, o flúor ele é ávido, ele tem tendência forte a puxar elétrons. Então, elementos químicos que tenham, por exemplo, pouca tendência de reagir, se forem combinados com o flúor, vão acabar reagindo. Por exemplo, você sabe que os gases nobres eles não têm tendência para reagir. Gás nobre não faz ligação química. Mas o flúor ele tem tanto poder de puxar elétrons, o flúor é tão eletronegativo que ele é capaz de fazer até gases nobres se combinarem, até gases nobres fazerem ligação química. Então é fundamental que você entenda isso, caríssimo aluno, que o flúor é o elemento químico mais eletronegativo. Em segundo lugar, o nitrogênio. E em terceiro lugar, em termos de eletronegatividade, nós teríamos o nitrogênio. Esses três elementos que você observou aqui são os três elementos de maior eletronegatividade, destacando então o flúor como sendo o elemento mais eletronegativo. Então, nós paramos por aqui esse momento de revisão.